Fala, galera! Hoje o Hora do Enem trouxe uma questão super especial. Aê, Lanjay! Aê, tu falou que tu tem uma questão muito especial e tal, mas aí, não é querendo falar nada, não. Tô querendo me achar aqui, tô aqui na humildade pra falar que, ó, eu já tenho solução. Hã? Vai, segue o baile. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! Aposto que você que nos assiste já tá careca de saber que a matemática tem 1001 utilidades. Mas e se eu te disser que ela pode ajudar a melhorar a vida em comunidade? E mais, através das redes sociais. Essa é a ideia do aplicativo Prefeito Bot, desenvolvido por um grupo de alunos de Engenharia da Computação da UFRJ. O projeto até ganhou uma competição organizada pelo Facebook na Campus Party de 2017. São os estudantes Rafael Damasceno, Lucas Rolim, Matheus Guedes e Lucas Santos. Mas espera aí, já é agora? Vejamos, Lange. Considerando que o Hora do Enem possui 3 blocos representados pelo terno ordenado. 1, 2 e Z, que satisfaz a equação 2x mais y mais 5z igual a 19. Logo, temos 2 mais 5z igual a 19, 5z igual a 15, z igual a 3. Logo, é no terceiro bloco. E assim também posso concluir que x é igual a y e ambos são iguais a Cristiano Marcel. Seja bem-vindo, professor. Tudo bom? Tudo legal. Mais uma vez aqui. Pô, legal. Muito legal. E aí, professor, são 45 questões de matemática. Muita coisa. Para serem feitas em menos de 4 horas e meia. E aí, algum conselho para quem está preocupado com os ponteiros? Seria muita presunção da gente dizer que tem uma fórmula mágica. É a eficaz e velha, tradicional preparação que você tem, fazer inúmeras questões, uma quantidade muito grande de questões para você conseguir se estar bem. Agora, é claro que tem aquela questão mais difícil, aquela questão mais fácil, que você só vai poder identificar e deixar para fazer, sei lá, depois que você fez todas as questões mais fáceis para você, tendo essa sensibilidade quando você resolveu essa quantidade muito grande de questões em casa, preparando no colégio, no curso, seja onde for. E quais são os assuntos que são tendência para esse ano? Assim, dizer que existe uma tendência, eu estaria mentindo. Não existe uma tendência. Agora, existem assuntos que são muito relevantes, porque fazem parte do nosso cotidiano. Por exemplo, médias, né? Você vê informes esportivos falando que o cara fez 3,8 gols por partida. Você não sabe que o cara 0,8, ele não faz. Mas tá na média. Porcentagem nem se fala. Análise de gráfico que tem na internet, jornais e revistas e tal. Progressões também. Agora, uma dica boa é, assim, logaritmo e, sim, vamos colocar a probabilidade, que cai bastante e as questões não são tão triviais, digamos assim. Show de bola, professor. Vamos ver uma questão? Só se for agora. Roda a questão. Vamos à questão? Cara, essa primeira aí trabalha com uma questão de sequências numéricas, mais precisamente progressões aritméticas. Diz o seguinte: as projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante na produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Bom, notem que a tabela apresenta os anos e as respectivas produções de arroz em toneladas. Muito bem, vamos à pergunta. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de... Bom, meus amigos, como ele coloca a sequência numérica como sendo 50,25, 51,5, 52,75, 54 e assim por diante,
com os respectivos anos, nós temos uma sequência numérica onde a diferença de dois termos consecutivas é sempre a mesma. E isso é o que define exatamente uma progressão aritmética. Se fosse uma PG, uma progressão geométrica, não são termos equidistantes, são termos proporcionais. E aí não é mais a diferença sendo igual, é a razão que é sempre a mesma. O próximo dividido pelo anterior sempre vai ser igual, lá na PG. Isso é uma PA. Por quê? Porque a diferença é sempre a mesma. Bom, colocando como termos de uma PA, temos o 2012 como sendo o primeiro termo, o 2013 como sendo o segundo, 2014 como o terceiro e assim por diante. Até o ano de 2021, quantos termos que nós teremos nessa sequência? Muito fácil. Faz o seguinte, poderíamos, é claro, fazer a contagem de 1 em 1 até chegar ao ano de 2021. Só que essa é a maneira trabalhosa. De uma maneira mais rápida, nós podemos, para saber o total de termos, faça a diferença dos anos. 2021 menos 2012, isso vai dar 9. A essa diferença, você acrescenta uma unidade, pois nós não contamos com o primeiro termo quando a gente faz essa diferença. Então, 2021 menos 2012 é 9. 9 mais 1, nós temos, então, 10 termos nessa sequência, beleza? Bom, com relação a essa diferença, que é de 1,25, é a razão da progressão. Vamos, então, montar os dados. Primeiro termo, 50,25. Número de termos é igual a 10. Razão é a diferença entre dois termos consecutivos, que nesse caso é de 1,25. Bom, meus amigos, o último termo, que é o décimo, nós não sabemos. Assim como a soma de todos eles, nós também não sabemos. Vamos às duas fórmulas que nós temos para PG, para PAs. Termo geral, a n igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. E a soma deles é o primeiro com o último somados vezes a metade do número de termos. Notem que na fórmula do termo geral aparecem 4 elementos. Dos 4, nós já sabemos numericamente 3 deles. Simplesmente jogando os dados na fórmula, nós podemos determinar o último termo, que nesse caso vai ser o décimo, representando o total de arroz produzido em toneladas no ano de 2021. Jogando os dados nas fórmulas, nós temos primeiro termo, 50,25, n menos 1, n é 10, então 10 menos 1, 9, vezes a razão, que é de 1,25. Fazendo as contas, nós concluímos que o décimo termo, ou seja, a produção no ano de 2021, é de 61,5 toneladas. Com base nessa informação, agora sim nós podemos calcular a soma de todos esses 10 termos, como S10, sendo a soma do primeiro com o último, 50,25, mais 61,5, vezes n, que é 10, n sobre 2. Bom, fazendo a soma, temos 111,75, multiplicado por, 10 dividido por 2 vai dar 5. E esse total, 558,75. Bom, portanto, toda essa sequência numérica tem como último termo 61,5 e a soma deles, 558,75. Como a pergunta é a produção total, é a soma de todos eles, do ano de 2012 a 2021, 558,75, que está presente na alternativa letra D. Beleza, galera? Valeu, tamo junto. Professor Felipe, muito obrigado. Por que esse assunto é tão importante? Bom, vamos lá. Se a gente considerar o conjunto dos números naturais, que é o conjunto que a gente usa para contar as coisas, né? 1, 2, 3, daí já é uma progressão aritmética, né? Progressão aritmética de razão 1. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Números pares, números ímpares, que também é uma progressão aritmética, cuja razão é 2, né? 1, 3, 5, 2, 4, 6. Vamos imaginar o seguinte, você pega o táxi. Eu vou sugerir um preço, que eu não estou com o preço aqui na minha cabeça, mas vamos lá, você entra no táxi já pagando R$8. E a cada quilômetro rodado, você tem que pagar R$3. R$8, 1 quilômetro. 8 mais 3, 11. Outro quilômetro. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. É uma progressão aritmética. Então isso aí está bem presente na nossa vida. Professor, o assunto é PA, mas o tempo parece que corre em PG, né? Tá PG certo? de razão maior que 1, que é aquela crescente, né? Vamos relembrar como a gente identifica uma PA, professor? Tanto a progressão aritmética como a progressão geométrica são sucessões, né? A progressão aritmética ela tem essa característica que eu falei anteriormente, de ter sempre a diferença entre quaisquer termos, assim, um termo e o seu anterior, lógico, a partir do segundo, ser constante.
a diferença do segundo para o primeiro é 3, a diferença entre o terceiro e o segundo também é 3, entre o quarto e o terceiro, 3, e assim sucessivamente. Isso é característica da progressão aritmética. Ela é só crescente ou também pode ser decrescente? Então, ela, além de ser crescente ou decrescente, ela também pode ser constante. Porque, vejamos, se eu coloco 4, vamos pegar como crescente exemplo os números pares. 2, 4, 6, 8, a razão é 2, número positivo. Agora, se eu venho do maior para o menor, por exemplo, 10, 8, 6, 4 e 2, aí a razão é um número negativo, porque eu estou somando um número negativo. Os valores vão decrescendo. E aí você, mas e a constante? É só você somar 0, né? 8 mais 0, 8, mais 0, 8, mais 0, 8. Razão nula, a progressão aritmética é constante. Ela pode ser crescente, decrescente ou constante. No bloco anterior, o professor Felipe resolveu a questão usando fórmulas. Dava para resolver de outro modo? Dá, Landi, mas não é viável. Porque, entenda bem, a fórmula serve para te facilitar. Você vai fazer uma conta hercúlea, uma conta grande pra caramba, e a fórmula vai minimizar isso. E você tem um tempo para resolver essas questões, sei lá, 2, 3 minutos, dependendo do tempo que você levou para fazer a questão anterior. Não é viável você usar a fórmula. Agora, dá para fazer? Tá, é viável. Não aconselho. É interessante saber a fórmula, né? Você melhor memorizar. É melhor memorizar. Essa galera memoriza faroeste caboclo, cara. Eles cantam, né, esses raps quilométricos. Fórmula para eles é mole. Agora, é memorizar e saber aplicar. Existem outras fórmulas relacionadas às PAs? Existe e cai muito. Por exemplo, a soma dos N primeiros termos da PA, né? Você tem uma soma muito grande, 40, 50 termos. Você calcula a média aritmética entre o primeiro e o último. A média aritmética multiplica pelo número de termos. É uma delas. Cai bastante. E às vezes se trata até de um distrator, né? Porque ele pensa que é só calcular o último termo, quando na realidade tem que calcular o último termo e também a soma de todos os termos. É importante sim. Então vamos relembrar as fórmulas? Vamos lá, pô, vamos nessa. Beleza, deixa eu puxar esse quadro aqui, professor. Então, vamos lá. Imagine que você tenha que fazer uma soma, e essa soma ela é famosa porque foi um grande matemático e físico chamado Gauss. Você vai somar todos esses números aqui até chegar no 98, 99 e 100. Número muito, muito grande, né, que vai resultar, né? Bom, a ideia dele, inicial, era pegar o primeiro termo, somar com o último, onde isso vai dar 101. Depois ele pegou o segundo termo, somou com o penúltimo, também deu 101. Depois ele pegou o terceiro termo, e aí também deu 101. É lógico que eu vou fazer aqui não é uma demonstração da fórmula da soma dos termos da PA. Mas se são 100 termos, se ele pegou de 2 em 2, ficam 50 termos iguais a 101. Ou seja, 50 vezes 101, e isso vai resultar em 5.050. A fórmula da soma dos termos da PA é justamente isso, né? A soma dos N primeiros termos é o primeiro mais o último termo vezes o número de termos dividido por 2. Ou seja, primeiro termo, 1. O último termo, 100. 101. O número de termos, 100. Dividido por 2, 50. Vezes 101, 5.050. Olha aí. Tá vendo lá? Show de bola. Então, professor, vamos aproveitar também? Vamos relembrar PG? Vamos lá, pô. Quando se trata de uma progressão geométrica, vamos colocar assim, um primeiro termo igual a 3. Na progressão aritmética, a gente havia dito que deve somar sempre um valor constante. Aqui devemos multiplicar. Por exemplo, 3 vezes 2, eu vou dizer que a razão dessa progressão geométrica é 2. Toda a sucessão a gente coloca entre parênteses, para dar ideia de ordenação, né? Bom, 2 vezes 6, 12. 2 vezes 12, 24. E assim por diante. Essa progressão geométrica é uma progressão geométrica crescente. Olha os valores aí, ó, 3, 6, 12. A razão dela é maior que 1. Se a razão estivesse entre 0 e 1, por exemplo, vamos colocar aqui, 64. Razão meio. Multiplicar por meio é dividir por 2. Dividiu por 2, 32. Multiplica por meio, 16. Multiplica por meio, 8. Olha lá. Nesse caso, ela é decrescente, porque a razão está entre 0 e 1. Essas são as mais importantes. Existe ainda oscilante e tal, mas tendo esse conhecimento já é uma grande coisa. E qual é a maior dificuldade que o aluno costuma ter, professor? Pelo tempo que eu tenho de sala de aula, é a compreensão do enunciado. Compreender o enunciado,
identificar qual é a razão, se é uma progressão aritmética, se é uma progressão geométrica, se na realidade ele tem que calcular o último termo ou a soma dos termos, ou a soma dos infinitos termos, onde existe um caso também de progressão geométrica que cai isso, a gente chama de progressão geométrica convergente. É muito importante que ele saiba esse tipo de resolução desse tipo de questão. Essas são as dificuldades. E como esses temas costumam cair na prova do Enem? É importante que ele tenha ideia de que esse tema não vai cair assim. Olha, o primeiro termo é 3, a razão é 4, acho o centésimo termo. Isso já foi tempo. No Enem isso não vai cair nunca. Ele vai colocar uma situação, digamos assim, as 3 pessoas, a idade de 3 pessoas está em progressão aritmética e a soma dessas idades dá um determinado número. Se esse tem uma idade, calcule a idade do outro. Coisas desse tipo. Ele vai buscar colocar essas formas numa situação problema. Não vai nunca. Olha aí, o primeiro termo é tal, o último termo é tal, calcule a razão. Já foi tempo. Não pode se limitar a isso. E quando a gente costuma aprender esse conteúdo? Depende muito do planejamento de cada colégio, digamos assim. Existem colégios em que o assunto progressão aritmética, progressão geométrica é dado no primeiro ano do ensino médio, né? Em outros não. Em outros ele é dado no segundo ano. E aí troca com a parte da matemática chamada trigonometria. Depende muito do planejamento. Mas, na maioria das vezes, no terceiro ano, costuma-se fazer um planejamento para repetir toda essa matéria. Mas, assim, arrisca ou no primeiro ou no segundo, dependendo do planejamento do colégio. E tem alguma sugestão para quem quer estudar mais? Ah, tem, pô. Bom, o site do qual eu faço parte, né, que é o Portal da Matemática, é sempre indicado. Tem muitas resoluções, assim, não só resoluções, tem conteúdo explicado muito bem pelos professores e tal. Tem também um site onde ele disponibiliza gratuitamente de um amigo meu que trabalha comigo no Colégio Pedro II, chamado Walter Tadeu. Ele deixa muitas e muitas provas, resoluções de questões, um trabalho muito bem feito. Walter é nosso parceiro aqui. Tá sempre aqui, tá sempre aqui, Carecão, gente boa, ele tá sempre aqui. E é um site ótimo. Show de bola. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela ajuda. Você aí, que tá na correria pro Enem, já precisou usar algum serviço público, mas achou difícil falar pro telefone? Seus problemas acabaram. O Lucas Santos, Rafael Damasceno, Lucas Rolim e Matheus Guedes têm a solução. Eles são estudantes do curso de Engenharia da Computação da UFRJ e criaram o Prefeito Bot, uma ferramenta para colocar o cidadão em contato com as instituições do governo. Chega mais, pessoal, chega mais. Tudo bom? Lucas. Fala aí, cara. Beleza? Fala, Lucas, beleza? E aí, Matheus? Tudo bom? O que é o Prefeito Bot? É um programa de computador que automatiza um processo. E o processo que ele automatiza é como as pessoas conversam com a prefeitura. A ideia basicamente é que se você tem dúvidas sobre a prefeitura e você quer saber, ter acesso à informação rápido, você manda uma mensagem através do Messenger do Facebook, ele vai te responder com a sua pergunta. Além disso, você pode enviar para ele informações, problemas que você detectou ao estar andando pela rua e acha que a prefeitura tem que saber daquilo para poder consertar. Vocês já tinham visto algum programa parecido que tivesse essa mesma função? Então, no Rio existe o aplicativo do 1746, que é da própria prefeitura, e ele tenta fazer um pouco disso. Ele tenta que o cidadão ele informe a prefeitura sobre o que está acontecendo para que ela tome as medidas. Mas a nossa pegada é um pouco diferente. A gente tentou facilitar a interação do usuário. Então, ele não precisa de um aplicativo dedicado para isso. Ele pode fazer diretamente pelo Facebook. E com essa interação, a gente não viu nenhum aplicativo que fizesse. E onde que a matemática entra nisso? Tem que usar muita matemática? A matemática está sim presente, né, em qualquer tipo de desenvolvimento, porque na verdade a gente não usa contas, a gente não faz contas diretamente, a gente usa mais o raciocínio lógico. Vem cá, por que vocês decidiram participar do Hackathon promovido pelo Facebook na Campus Party 2017? Então, a gente já estava lá na feira, que é a maior feira de tecnologia da América Latina, e uma das palestras que a gente foi assistir era do Facebook. E era falando sobre chatbot, que já é um assunto que desperta o interesse da gente. Então, a gente só foi descobrir que tinha uma hackathon que eles estavam promovendo ali na hora. E, a ideia de formar um produto em mais ou menos 30 horas foi o que realmente chamou a atenção da gente. A computação tem muito disso, que ela permite a gente criar coisas novas muito rápido. Então, a gente queria aproveitar essa oportunidade de participar de uma coisa tão grande com o Facebook e não deixamos perder. E como foi o processo de criação do aplicativo? A gente se reuniu e começou a debater sobre as ideias, o que a gente estava querendo fazer e como a gente estava pensando. Fomos nós 4, mais um amigo nosso, chamado Rodrigo, e a gente pensou muita coisa, a gente viu o que a gente podia fazer, o que a gente não podia. A gente estava imerso naquele ambiente ali da Campus Party, que tinha muita palestra sobre cidades inteligentes, governos diferentes e coisas interessantes. A gente falou,
por que não, então, fazer alguma coisa para impactar na vida de todo mundo e na sociedade? Aqui no Brasil, a gente sabe que a gente precisa muito disso, sabe? Vem cá, a competição era muito acirrada? 95 equipes, todo mundo correndo pelo mesmo objetivo. Rolou uma primeira peneira pelo próprio Facebook lá com os critérios que eles avaliaram. Colocaram 10 equipes no final para poder eles apresentarem um pitch, que é uma apresentação de 3 minutos, onde o objetivo é você vender esse produto. Vender o que você havia desenvolvido nas últimas horas. E a gente entrou nessa contra outros 10 fortíssimos candidatos, na verdade, né? E aí a gente conseguiu, no final, levar melhor. Pois é, vocês ganharam um prêmio. Conta disso pra gente. Então, a gente ganhou uma premiação financeira pelo Facebook e essa premiação financeira a gente destinou para poder a gente ir para nossa viagem para Califórnia, lá no Vale do Silício, que a gente vai participar da F8. A F8 é uma conferência do Facebook que ele organiza com desenvolvedores do mundo todo. E pra gente vai ser uma baita de uma experiência. E não só isso, a gente vai ser acelerado também pelo programa do Facebook. Exato. Então a gente ganhou uma série de estrutura para manter essa ideia e fazer acontecer mesmo aqui, não ficar só no evento. A gente tem até mentores lá dentro que vão ajudar a gente agora a fazer isso aqui crescer dentro do Brasil. E como vocês acham que isso impacta no futuro de cada um de vocês? É fundamental, assim, ter a oportunidade, sabe, de sair do país e conhecer e ter contato com desenvolvedores literalmente do mundo todo, pessoas muito capacitadas que trabalham numa das maiores empresas de tecnologia do mundo, sabe, que tá o tempo todo mudando a vida das pessoas. Agora eu quero saber do sonho de cada um de vocês depois de formados. Fazer alguma coisa que possa impactar uma grande quantidade de pessoas. O Prefeito Bot está abrindo isso em mim, então, assim, eu já estou começando a repensar essa ideia e... Mudar um pouco. Exatamente, isso já pode... O caminho pode começar a mudar um pouco, mas isso aí a gente vai vendo ao longo do tempo, né? Tem uma estrada ainda para percorrer. A gente vê na área de tecnologia empresas que fazem muita diferença e acaba sendo um sonho da gente participar dessas empresas, fazer a diferença, trabalhar em cima de algo que vai ser usado por muita gente. Eu sempre tive a vontade de criar algo novo, assim, ou participar de uma coisa inovadora, sabe? Então eu tenho muita vontade de criar, ou seja, uma startup, uma empresa, alguma coisa, ou participar, juntar com uma galera que está fazendo alguma coisa nova para tentar mudar, sabe? Porque de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando o mundo. Show de bola. Bom, acho que, assim, meu maior sonho desde criança foi sempre construir alguma coisa, sabe? Botar pra fora o que tem na minha cabeça e talvez ver, sabe, conseguir ver meio que uma criação minha, sabe? Olhar que seja um produto, um programa de computador. E acho que, bom, isso tá muito ligado com a área da computação, de engenharia também. E, além disso, eu sempre tive vontade de enveredar uma parte, talvez, um pouco mais acadêmica, sabe? Tentar conciliar as duas coisas, talvez empreender e seguir, ter um doutorado e tudo mais, sabe? E agora eu quero saber do futuro do Prefeito Bot. E aí? A gente está firmando uma série de parcerias já, a gente está querendo crescer bastante. Então a gente está pensando em voltar da viagem já com uma mentalidade diferente, conhecendo pessoas interessantes, e a gente já está botando em prática. Aqui no Rio, a gente já firmou algumas parcerias, por exemplo, com a FGV, que é uma fundação aqui que tem muito histórico de gestão pública, e a gente já está com um plano para esse mês implementar em uma cidade aqui do Rio. Qual o conselho que vocês dão para quem vai fazer o Enem? Bom, o primeiro conselho é sempre ter calma e organizar as coisas, as matérias direitinho. A gente sabe que é muita coisa, todo mundo aqui passou por isso. Aquele monte de matéria, algumas às vezes que você não gosta, a gente é da área de exatas, então linguagens pra gente, caramba, mas organizando direitinho e sabendo como você vai fazer as coisas. Um grande conselho que eu sempre dou para todos os amigos meus que estão agora nessa fase de Enem é calma, porque o Enem também é uma prova de resistência. Né? Então o Enem é uma luta consigo mesmo, né? Você enfrenta o cansaço. Antigamente, agora, né, até o ano passado eram 2 dias seguidos no final de semana, então você ia de um dia para o outro, você já chegava com um estresse enorme no segundo dia. Então, assim, a luta é contra si mesmo, então você tem que estar em paz e ter calma. Esquece o que as outras pessoas estão fazendo, foca em você, é o seu momento. Tem que confiar em si mesmo, manter a calma e ficar confiando. Tomar muito suco de maracujá nessa semana aí, pra ficar relaxado, não pirar. Agora vem cá, quando é que vocês vão desenvolver o Enem Bot? É um projeto, Vamos conversar. Pode ser. Bom, gente, obrigado demais. Muito obrigado mesmo pela presença de cada um. Pô, estou aqui na torcida pelo futuro de cada um e pelo Prefeito Bot também e outros projetos. Valeu, hein? Beleza? E a gente vai ficando por aqui. Mas não se esqueçam, estudando, a gente pode encontrar soluções para vários problemas do mundo. Até a próxima.